nome de Jesus Cristo. Irmãos, nós vamos ficar em pé. Aos Efésios, capítulo 1. Versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Querido Deus e nosso Pai, nos dê aquilo que necessitamos e aquilo que pedimos, desde que seja a tua vontade, porque assim é que está escrito: e tudo quanto pedirdes segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então não queremos que a nossa vontade seja feita, mas a tua vontade. Muitas vezes a nossa vontade não está alinhada com a tua vontade, e há certos caminhos que na verdade são caminhos da morte. Mas todo caminho que o Senhor nos apresenta é para a vida, é para termos vitória, ainda que não entendemos na hora, mas lá na frente a gente entende. É isso que queremos em nome do Senhor Jesus. Amém. Sentai-vos. A preocupação de Paulo, o apóstolo, era se as pessoas haviam recebido o Espírito Santo. Por várias razões. Uma delas é que o Espírito Santo seria o nosso guia. São João capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier o Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. A verdade é a palavra. São João 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ele seria para nós um consolo. São João 14, versículo 16. Mas eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador,
do que outro. Porque quem consolava eles é o próprio Jesus, em carne. E quem haveria de consolá-los seria o próprio Jesus, mas em espírito. Porque Jesus continua: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis. Então eles conheciam, porque habita convosco. Quem habitava com eles? Jesus. E estará em vós. Jesus, como homem, matéria, não poderia entrar neles. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Mas como espírito, sim. Porque ele disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai, vós em mim, e eu em vós. Quem é que está em nós? O Espírito Santo? Certo. Jesus Cristo? Certo. O Espírito Santo é a pessoa de Jesus Cristo na igreja. E Jesus Cristo é a pessoa de Deus. Se Jesus é a pessoa de Deus e Deus é o Espírito Santo, então não há três pessoas. Correto? Cristo na igreja é Deus na igreja. Era um homem ungido. Por quem ele foi ungido? Pelo Espírito Santo. Nele estava a plenitude de Deus. Agora é um povo ungido. Amém? A revelação, ela deixa tudo fácil. Precisa ser teólogo. Basta crer como está escrito. Então, ele é o nosso mestre. O mestre da igreja não é Pastor Samuel. O mestre é o Espírito Santo. Correto? São João 14, 26. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então são razões que nos leva a buscar, a fazer de tudo para receber o Espírito Santo. Agora, ele é o selo. Quanto sabe, para mandar uma carta tem que ter um selo. A carta tem que estar selada. Senão ela não chega, ela nem vai, ela nem sai do correio. E o Espírito Santo é um selo. Eu li a Escritura. É um selo
que é para ficar até o dia da nossa redenção. Aos Efésios 4:30. Aliás, é o que nos leva até a redenção, é este selo, que ele é inviolável. Uma vez você selado, você é conduzido até o dia da sua transformação, ou ressurreição, se você parte selado com o Espírito Santo. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da vossa redenção. Sem o Espírito Santo, você nem é de Cristo. Romanos 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se o tal não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Agora, muitos afirmam ter o Espírito Santo. Você conversa com um batista, um pentecostal, qualquer denominacional que segue os princípios de suas denominações, por ele se enquadrar naquilo, ele diz: eu tenho o Espírito Santo. Deus só dá o Espírito Santo para aqueles que lhe obedecem. Tá? Acho que é Atos 5:32. E nós somos testemunhas acerca destas coisas. Nós e o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E o profeta, na mensagem Desespero, que ele pregou a mensagem, o sinal, e nós vamos estudá-la depois do encontro, porque eu vou trazer um exemplar para cada um que não tem, como eu fiz com a mensagem casamento e divórcio. O irmão Brana entrou em desespero quando Deus revelou para ele sobre o sinal. Só que o povo não. O povo ficou aéreo. Sabe quando você vem na igreja, você está ouvindo o pastor pregar com os ouvidos, mas o seu pensamento está longe. Seu pensamento está longe. Você ouve. Porque para você captar, você tem que estar ouvindo, e o seu pensamento, sua atenção, 100% no que está sendo dito. Para você absorver aquilo e descer para o teu coração. O Bruno pregou a mensagem, eles não se tocaram. Está entendendo? Só que o pregador já estava em desespero quando Deus mostrou para ele que lá no Egito, em Gozen, quando Israel estava para sair,
um cordeiro era sacrificado. Se a família fosse pequena, juntava uma do mesmo porte para ficar um grupo maior. E eles comiam o cordeiro assado, com fissura, com tudo. E o sangue do cordeiro era posto no umbral das portas. Eles pegavam sabe aquelas vassouras de erva daninha? Quem já fez aquele tipo de vassoura? Minha avó fazia muito. Tinha dinheiro para comprar vassoura. Ela ia no mato, cortava, amarrava num cabo de vassoura e varria o quintal com aquilo. Então, eles pegavam aquilo, manchavam no sangue e pintavam o umbral das portas. E lá em Êxodo 12, versículo 12, 13, Deus disse para Moisés: e aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiver. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Então, naquele tempo, o sangue era o sinal, literalmente o sangue, tá? Só que o sinal para nós hoje não é o sangue, é o Espírito Santo. Está entendendo? Só que tem uma coisa, igreja: se você não estiver conectado com o que aconteceu há 2000 anos passado, que foi o Calvário, não tem como você receber o sinal. Sabia? Porque receber o sinal é sinal que você teve uma libertação total. E como você recebe libertação total? Quando você crê mesmo, gente, de coração, de alma, naquele dia do Calvário. Toda vitória da igreja, ela está naquele dia do Calvário. Vocês querem ver como que tem que estar conectado? Em Atos 19, São Paulo encontrou 12 discípulos de João Batista. Eles eram crentes, eles eram batizados no batismo de João. Mas quando Paulo os encontrou, Paulo disse: recebestes já o Espírito Santo quando crestes? Olha, eles eram crentes de João Batista. Eles disseram assim: nós nem sabemos que há Espírito Santo. Aí Paulo pergunta: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João os batizou com batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aí vem: impondo Paulo
lhes as mãos, receberam o Espírito Santo. Vocês viram a conexão? Então, por que você tem que estar conectado com o Calvário? Porque o sinal, o Espírito Santo, era a vida que estava naquele sangue. Diz que não tem como a pessoa separar, querer ser salva, sem ser batizada em nome do Senhor Jesus. Só ser batizada em nome do Senhor Jesus, a pessoa não é salva. Mas não é salva também se não for batizada em nome do Senhor Jesus. Porque quando você é batizado, você está morrendo e sendo sepultado com Cristo. Então, não tem como você se salvar, porque é pelo nome dele que os nossos pecados são perdoados. É o nome daquele que morreu pelos nossos pecados. Está entendendo? Acho que é 1 João 2,12. João diz assim: filhinhos, pelo seu nome são perdoados os nossos pecados. Não é pelos títulos, Pai, Filho e Espírito Santo, é pelo seu nome. Atos, capítulo 10, versículo 43. A este dão testemunho todos os profetas, de que todo aquele que nele crê, recebe o perdão dos pecados pelo seu nome. Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Tem que esse nome ser invocado. É claro que Lutero não tinha esse nome, Wesley não recebeu esse nome, os pentecostais não receberam esse nome, mas eles não são aperfeiçoados sem nós. É justamente a nossa perfeição que vai tirá-los dos túmulos. Sabia? Eles sairão das tumbas porque ouvirão a voz de arcanjo. E esta voz estará em uma noiva perfeita. Aleluia. Vencedora. Por nossa causa é que eles vêm. Mas vamos mudar aqui. Como saber se você o tem? Veja, eu sinto isso em suas mentes. O profeta pregando na mensagem, desespero. Como é que eu vou saber se eu tenho o sinal? Aí está. Como você sabe. Estão vendo? O que era você antes que esse sinal fosse aplicado? O que é você depois que ele foi aplicado? Lembra do testemunho da mulher de cor?
Quem se lembra? Isso marcou a gente, sabe? Ela pediu para testemunhar na igreja. E foi-lhe concedido. Ela disse assim, que depois que ela aceitou Cristo, se batizou, ela não era o que devia ser e nem o que queria ser, mas ela não era mais o que era antes. Está entendendo? Ela não era mais o que era antes. Enquanto a gente viver na terra, você nunca chegará a ser o que você quer ser. Nessa dimensão não. E nem o que você quer ser. Mas agora vem aquilo que a resposta de Jesus para Pedro. Pedro diz assim: ah, Senhor, então é impossível o homem se salvar. Aí Jesus disse: as coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Então não é por você mesmo. Eu já disse aqui, experiência própria. Você pode cavucar o chão ajoelhado, você pode chorar, você pode berrar, você pode se esforçar ao máximo, você não dá conta de nada. É Deus que vem em você e faz a obra. Só que Ele não faz se você não esforçar-se no máximo. Ele não faz. Porque eu já me esforcei no máximo e fui diante dele. E eu não podia mentir diante dele. Você vai mentir diante de Deus? Vai dizer: ó, Senhor, eu me esforcei o máximo. Quando você não fez? Mas eu tinha me esforçado o máximo, empreguei toda a minha força. E o dia que ele entrou em cena, irmãos, foi isso, ó. Foi simples. Para ele, que tem todo o poder. Vocês estão entendendo? Enquanto nós não dermos tudo. Lembra do menino lá que foi cortar madeira para o pai? A árvore. Ele tentou até a mão ficar sangrando. Deus quer nos ver desse jeito. Mas o que Deus nos deu faz com que demos conta de não ser mais do que éramos antes. Dá para você entender? Então, dia a dia você vai sendo transformado. Transformado. Então vejam. Quais eram seus desejos antes? Qual era o seu desejo antes? Qual é o seu desejo hoje? O meu é ser mais cheio do Espírito Santo. Cumprir toda a palavra. Viver a palavra. Esse é meu desejo. E quando o seu desejo é esse, de
de viver a palavra, significa que você crê na palavra. Sabia? Você quer viver a palavra. Você não vai viver uma coisa que você não crê. Você vai viver algo que você crê. Você quer viver aquilo. Não é isso? E o que são seus desejos depois? Então, quais eram os seus desejos antes? Quais são os seus desejos hoje? Agora, depois que você aceitou a palavra? Se for o mesmo, você não o tem. Está entendendo? Então você sabe se o sinal está aplicado ou não. E estas outras coisas apenas acompanham aquilo automaticamente. Vem? Isso não é como falar sobre isso e dizer, línguas são a evidência. Agora, se eu possuir, comprar um par de sapatos, preste atenção, a lingueta não é o sapato. Vocês sabem o que eu estou dizendo, né? Ela simplesmente vem com o sapato, mas ela não é o sapato. Simplesmente vem com o sapato, está vendo? Agora a mesma coisa é o sinal. O sinal é Cristo. Porém, ao falar em línguas, expulsar demônios e fazer coisas e pregar e o que quer que seja, que é a evidência que ele está ali, é verdade, mas isso não é ele. Vem? É um dom dele, não ele. Você diz, irmão Brano, eu quero, e eu lhe dou um presente. Veja, esse não sou eu. É meu presente. Línguas são um dom do Espírito Santo, não o Espírito Santo. Um dom do Espírito Santo. O diabo pode personificar qualquer daquelas coisas, porém ele não pode ser o Espírito Santo. Ele pode personificar estes dons, porém não pode ser o Espírito Santo. Está entendendo? Minha mãe tinha centro. O diabo falava em línguas. E hoje ele fala dentro das igrejas. Está entendendo? Você sabia que mesmo o dom genuíno em uma denominação, é pouquíssimos que têm o dom genuíno de falar línguas? O resto é cópia daquele dom genuíno. As pessoas aprendem, não se aprende inglês, não se aprende francês. E língua estranha o que é? Como que o Deus falou com o profeta sobre ele escolher um caminho estreito? Deus usou uma pessoa em francês. Está entendendo? E quem traduziu não foi nem o dom que traduziu. Quem traduziu foi 2 intérpretes da ONU que estavam lá, que conhecia a língua francesa. E anotaram. Entenderam? Uma vez um grupo de pessoas estava orando e começou a falar em outras línguas.
E havia um japonês. O japonês disse assim: estão falando em japonês. Pelo dom. Quem estava falando em japonês nem sabia que era japonês, mas o japonês sabia, ou na língua dele. Entenderam? Então, o diabo lá nos Estados Unidos, quando desce uma pessoa, ele não fala o inglês. Ele não foi para a faculdade aprender inglês, ele fala inglês naquela pessoa. Hoje ele fala em muitos lugares. Entenderam? Porque o dom, eu não quero amedrontar ninguém para exercer dons. Aliás, que nós devemos, nós estamos devendo para Deus, sabia? O profeta diz: a igreja que não tiver Marcos 16 em processo, ela vai ter que dar conta. Eu não tenho medo de dom na igreja, não. Graças a Deus, Deus me deu discernimento, sabe? Eu não tenho medo de ser controlado por dons, não. Mas dom não significa salvação. O dom não significa. Salmo 68, 18 diz que Deus dá dons até para os rebeldes. Mas o Espírito Santo ele não dá para os rebeldes. O Espírito Santo ele dá àqueles que lhe obedecem. Não rebelde. Então pregar é um dom. É um dom da palavra. É um dos 9 dons do Espírito. Leia Coríntios 12 em casa. Está entendendo? Então, o Espírito Santo é o sinal de que o sangue tem sido aplicado. Então, você não aplica o sangue como os judeus lá atrás aplicaram, no umbral da porta. Você não tem como pegar o sangue e passar no peito, passar em casa. Mas se você crê, quando você crê no que é o Calvário, está entendendo? Você está aplicando o sangue. Você está aplicando o sangue. Porque olha o que está escrito lá em São João 3. Até que Deus restaurou ele de volta. Isso é um segredo que eu estou dizendo para vocês. Isso é um segredo, tá? Qualquer deslize nosso tem que nos levar ao pé de Jesus Cristo, ao trono da graça. E todos nós estamos sujeitos a isso. Tá? Sujeito a isso. É assim que a gente vence. A vitória nossa é de joelho ao pé do Calvário. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, irmãos? Você viu o irmão Brando tão sincero a Deus, sincero mesmo. Quando ele mentiu para o advogado, aquele pesou. Aquele pesou. Pesou. E veja bem, eu creio que se ele orasse para aquela criança, mesmo errada, ela sararia. Eu creio. Mas ele se sentiu indigno de orar pela criança. Errado. Que condenou ele. Porque ele mesmo pregou
que o homem não pode nem ser pregador se não tiver o Espírito Santo. Ele foi pôr a mão, o coração dele condenou ele. Está entendendo? Condenou ele. Você fica aqui que eu tenho que acertar uma coisa lá. Não falou, né, por mão, mas foi lá no advogado. Só, o senhor ligou na minha casa lá, eu pedi para minha esposa mentir, eu estava lá assim. Só que está me incomodando tanto. E eu vim aqui para acertar. O advogado disse: Billy, o que eu posso esperar de um homem que está se consertando? Eu já crio em você. A partir de hoje, eu crerei mais ainda. Mais ainda. É isso. Isso é para a gente viver o Evangelho. Tá? Viver a palavra de Deus. Vamos fazer mais uma oração. Vocês podem preparar. Enquanto o pessoal vai saindo, nós vamos cantando. Senhor Deus, eu agradeço a Ti. Eu não tinha planejado. Eu vim com outro pensamento na igreja. E tudo que o Senhor falou foi novo. Tudo. Eu sei que entraríamos em uma depressão muito profunda. Não apenas uma tristeza. Se não existisse Calvário. Se não existisse trono de misericórdia, eu ficaria frustrado. Cada irmão aqui também ficaria frustrado. Mas nós não queremos abusar daquele trono de misericórdia. Nós não queremos fazer uma coisa pensando no trono de misericórdia. Nós queremos lutar, 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 lutar para ser melhor, cair aos teus pés, e se falharmos no posto do nosso dever, lutando, eu sei que eu posso contar com aquele trono de misericórdia, com aquele sumo sacerdote, para conseguir graça e misericórdia em tempo oportuno. Senhor, sela em cada coração isto, em nome de Jesus Cristo. Mas olhar para o Calvário, para o trono de graça, como um refúgio mesmo. Quando não dá mais, quando eu não suportar mais, eu lembrar que eu tenho um advogado. Glória a Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.